Livro de Marcos, capítulo 12. Eu vou ler o verso 41 até o verso 44. Marcos capítulo 12, do verso 41 ao verso 44. Diz assim a palavra do Senhor: Assentado diante do gasofilaço, observava Jesus como o povo lançava ali dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondente a um quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilaço mais do que fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Amém. Querido Deus, eu te louvo por essa oportunidade de poder ministrar a tua palavra ao coração dos teus filhos. Pai, usa-me conforme o teu querer e a tua vontade, Senhor. Que o Senhor venha, através da minha vida, falar profundamente ao coração dos teus filhos, e possamos todos sair daqui convictos da tua palavra ministrada a nós, e decididos, Senhor, a um posicionamento e a responsabilizar-se por aquilo que o Senhor entregou a nós nessa noite. Eu oro te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de uma história conhecida: a viúva pobre que entregou tudo diante dos ricos que lançavam suas ofertas ali no gasofilaço. Essa história muito tem a nos ensinar, porque Jesus, num momento em que estava confrontando os fariseus e os escribas, no momento em que ele estava batendo de frente com muita força contra aqueles homens que se diziam detentores da lei, contra aqueles homens que já vinham há muito tempo colocando fardos pesadíssimos sobre as pessoas, sobre os seres humanos, sobre a população da época, homens que se diziam maiores e melhores do que todos. E Jesus está neste momento, irmãos, em que acontece essa passagem da viúva. Ele está neste momento num grande confronto contra esses fariseus, e ele vem dizendo: ai dos fariseus, ai dos escribas. E ele vem com muita força repreendendo e censurando esses homens por conta da sua forma de caminhar, por conta daquilo que eles estavam impondo sobre a sociedade, por conta daquele coração que se dizia ser um coração amante de Deus, mas era um coração longe de Deus, por conta da ideia deles falarem de Deus, mas não viverem Deus. Alguns versos antes você vai perceber que Jesus censura duramente o escriba, falando que eles extorquiam as viúvas e os pobres. E Jesus agora apresenta uma mulher viúva que vai além de todos eles. Jesus, irmãos, mestre no confronto. O Espírito Santo está aí para nos consolar através do confronto. O Evangelho está aí para fazer uma coisa: confrontar. Diga comigo: o Evangelho de Cristo está aí para confrontar. Talvez você diga que não, o Evangelho não é para isso. Querido, se o Evangelho não te confrontar, esse Evangelho não é de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo, ele vem para mudar toda a nossa forma de pensar, de agir e de ser. Se o Evangelho que você está ouvindo é um Evangelho que mantém você na mesma pessoa que você era antes de conhecer a Cristo, esse Evangelho não é o Evangelho de Cristo.
Se o evangelho que você tem ouvido e talvez tentado praticar é um evangelho que não transforma a sua vida, que não faz de você uma pessoa que ama o próximo, uma pessoa que se dispõe ao outro, uma pessoa que abre o coração para o outro, um evangelho que faz com que você se transforme em uma pessoa perdoadora, se não é esse o evangelho que você está recebendo e vivendo, esse não é o evangelho de Cristo. Porque o evangelho de Cristo, ele está aí para confrontar. Assim João Batista anunciou o evangelho de Cristo: arrependei-vos, pois é chegado o reino de... Arrependei-vos. Jesus chega dizendo o quê? Arrependei-vos. Arrependei-vos de quê, irmãos? Quando Jesus vai e começa a trazer o sermão do monte, a primeira coisa que ele fala é que o reino de Deus pertence aos que são o quê? Pobres de espírito, humildes, aos que reconhecem sua total dependência de Deus, se arrependem do ato de afastamento do Senhor e se reconciliam com Ele para ter uma novidade de vida. Que novidade de vida? Intelectual, espiritual e emocional. Se a minha vida intelectual, conceitual, melhor dizendo, se os meus conceitos não estão sendo transformados, eu continuo pensando igualzinho eu pensava antes de conhecer a Cristo, alguma coisa está errada. Se as minhas emoções continuam as mesmas emoções antes de eu conhecer a Cristo, alguma coisa está errada. Porque a nova criatura vai ter domínio sobre as emoções, não é verdade? Vai ter domínio sobre os sentimentos, não é verdade? Vai ter domínio sobre tudo. Por isso que eu costumo dizer, irmãos, que aquele teste de personalidade que nós fazemos quando nós conhecemos a Cristo, isso é uma opinião pessoal do pastor Saul, tá bom? Aquele teste de personalidade que a gente faz quando a gente conhece a Cristo, na minha opinião pessoal, ele cai por terra. Porque diante de Cristo não tem fleumático, colérico, melancólico e outros mais. Diante de Cristo tem filho de Deus, curado, liberto, com domínio próprio, sedento, amante da verdade, da justiça, da misericórdia. Homens e mulheres que sabem se comportar. Não é porque disseram que eu sou explosivo que eu serei. Como eu sempre dou esse exemplo, o homem explosivo, ele só consegue ser explosivo diante daquele que ele acha que pode humilhar, diante daquele que ele acha que é mais forte. Mas pega esse homem brabo, explosivo, e põe ele diante do chefe dele. Fica pequenininho, consegue se controlar de uma forma incrível, como ele consegue se controlar. Mas chega dentro de casa, dá murro na mesa, dá tapa na cara da mulher e fala que passou que precisa tratar porque não consegue se controlar. Nós precisamos entender que em Cristo, que esse evangelho que nós recebemos é um evangelho que nos transforma. E se ele não nos tem transformado, alguma coisa está errada. E diante desse contexto todo, Jesus está confrontando os fariseus, dizendo para eles: vocês não são crentes não, vocês só fingem ser, vocês estão longe da realidade do que é ser cristão, do que é servir a Deus. E dado o momento ali no pátio onde colhia-se as ofertas, conhecido como pátio das mulheres, né? Uma ala do templo, estavam lá os gasofilaços, e começam todos a entrar para ofertar. E em meio a essa situação, Jesus para de frente para o gasofilaço e começa a olhar para as pessoas que estavam ofertando. Jesus começa a observar, diz o texto. E a observação aqui, ela é interessante. Por quê, irmãos? Porque nós aprendemos algo tremendamente profundo. Jesus observa aquilo que nós sacrificamos a Ele. Jesus não é fanfarrão, brincalhão. Jesus não é menino que você chega, simplesmente lança alguma coisa, entrega alguma coisa para Ele, e Ele simplesmente se alegra de forma demasiada. Olha que lindo, ele veio e entregou alguma coisa para mim, então eu vou receber. Jesus observa o que está sendo entregue. E a observação de Jesus nos ensina de uma forma muito clara, irmãos, que nós temos andado por um caminho em que nós encontramos sós. De que forma eu estou falando isso? Quando eu estou sozinho, quando eu olho para um lado, eu olho para o outro, eu não vejo ninguém, eu geralmente cometo falhas, cometo erros, cometo ações que eu não cometeria diante de alguém. Quando eu estou diante do pastor Rodrigo, o meu comportamento
é mais policiado do que quando eu estou longe do pastor Rodrigo. Sabemos de alguns cristãos, por exemplo, que falam palavrão, mas quando esse cristão está perto de um outro crente, que é crente mesmo, ele consegue não falar. E ainda que esse cristão engane o pastor e o pastor o chame para pregar, ele consegue não falar palavrão enquanto está ministrando. Mas quando esse cristão se vê só, olha para um lado, olha para o outro, ninguém que eu conheço aqui, ninguém, ele fica à vontade. Só que esses cristãos são aqueles que entendem que Jesus, ele só observa o culto. No caso aqui, vocês têm programação segunda, parece que quarta, quinta, sexta, domingo e sábado também. Então, quais são os dias que Jesus está te vendo? Nos dias que vocês estão aqui. Então, eu estou aqui, Jesus agora vai me observar. Então, aqui eu vou entregar um choro maravilhoso, aqui eu vou entregar uma oferta maravilhosa, aqui eu vou fazer algo magnânimo, grandioso. Aqui, porque na minha concepção, aqui Jesus está me vendo, aqui Jesus está observando. E porque nós achamos que estamos sós no mundo, nós perdemos o temor e fazemos o que queremos, a hora que queremos e do jeito que queremos, irmãos. Mas à noite chegamos aqui no templo e chegamos nos prostrando, dizendo: Senhor, a minha vida, eu te amo, e isso e aquilo. Mas a verdade é que Jesus está nos observando em todos os momentos. A observação que Jesus faz dessa mulher não é uma observação contemplativa. Não, ele não olha apenas o ato bonito dela entregar uma ou duas moedas. Muito pelo contrário, nós vamos ver que Jesus faz uma observação meditativa. Ele vai aqui, faz um convite em seguida aos seus discípulos e mostra, irmãos, duas situações ou dois movimentos totalmente diferentes um do outro, atestando que a sua observação não era uma observação meramente periférica. Jesus chama os seus discípulos e diz a eles: viu o que aconteceu? Vocês observaram que essa viúva entregou mais oferta do que todos esses ricos juntos? Jesus aqui, irmãos, não estava preocupado com a quantidade. Não era a quantidade que estava atraindo Jesus, mas quando ele faz essa observação meditativa no que estava acontecendo, ele mostra aos seus discípulos esses dois movimentos de aproximação e de entrega que estava acontecendo ali. Jesus, quando ele contempla, e contemplar é você não se envolver, ele olha, ele vê de fora o que está acontecendo, e na contemplação ele percebe a quantidade. O escritor escreve aqui a carta aos Romanos, ele olha e ele contempla a quantidade, o periférico. Foram duas moedinhas, dois quadrantes que fala, de acordo aí os estudiosos, alguns centavos. Ele olha o externo, mas Jesus chama os discípulos e vai além. E essa contemplação meditativa, ela está envolta de envolver-se, de sentir o contexto daquele que está entregando. Sim, irmãos, muitas vezes nós observamos na casa do Senhor pessoas que fazem suas entregas de formas diversas. Mas quando nós paramos para meditar, e essa meditação, ela, no que diz respeito a nós seres humanos, ela vai exigir que nós tenhamos contato com alguém. No que diz respeito a Deus, não, porque Deus sonda o coração. Mas no que diz respeito a nós, sim. E nós começamos a perceber que algumas pessoas, elas de fato precisam ser, não sei se a palavra é reconhecida,
Sim, reconhecida. Mesmo que isso cause alvoroço no meio dos demais. Porque veja que interessante, Jesus está aqui, olha para aquela viúva, Henrique, e Jesus reconhece o que ela faz, diante de todos os demais que ali estavam, também entregando. Só que o contexto da viuvez na época de Jesus não era um contexto simples, né, presbítero Alexandre? Não era um contexto simples. A viúva era uma pessoa abandonada. A viúva era uma pessoa marginalizada, que dependia totalmente do outro para cuidar dela. Tanto é que dízimos, ofertas, oferta alçada, dentre outras ofertas que eu não me lembro agora, foram instituídas com o objetivo de quem, irmão? Cuidar de quem? Dos pobres e das viúvas. E ainda tinha aquelas que foram estabelecidas para cuidar dos estrangeiros. A igreja sempre teve o papel de cuidar dos pobres, dos órfãos e das viúvas. Então Jesus está olhando aqui de uma forma meditativa. É assim, queridos, quando você olha para Rosângela, sabendo o estado da Rosângela, e diante do estado da Rosângela, você a vê entregando aquilo que ela não tem, irmãos. É diferente de você olhar e falar: lá vai a Rosângela entregar a oferta dela. A observação de Jesus nos ensina que nós, irmãos, precisamos andar mais uns com os outros, que nós precisamos valorizar mais as ações dos outros. Principalmente, cuidado ao interpretar o que eu estou dizendo aqui, irmãos. Cuidado, porque isso aqui pode virar uma confusão. Cuidado. Eu estou falando de relacionamento, de caminhar junto, de estar junto, de saber o contexto do seu irmão. É isso que o pastor Rodrigo acabou de fazer aqui. A empresa do irmão da igreja que está passando por dificuldade, e ele disse o quê? A igreja vai se reunir para fazer o quê, irmão? O que nós podemos fazer? A gente não tem como ir lá no banco e pegar o maior empréstimo de todo e dar na mão do irmão, porque a gente não tem como pagar. Mas se nós tivéssemos, faríamos. Se a igreja tivesse um caixa poderoso, irmão, como é que está a situação aí? Vamos aqui, aí nós vamos bancar a empresa, até a empresa melhorar e devolver para a igreja. Nós não temos essa condição, mas nós podemos comprar um chinelo? Podemos, não podemos? Então o que nós vamos fazer quando acabar o culto, irmão? Nós vamos comprar um chinelo, gente. Eu não tenho outra coisa a fazer a não ser comprar um chinelo dessa irmã e desse irmão. Com isso eu vou estar lançando ele? Não, com isso eu vou estar caminhando, entendendo o contexto ao qual eles estão, a necessidade que existe, e ainda assim estão aqui ofertando, se entregando, fazendo isso ou aquilo. Lembrando que o final dessa história, quando Jesus termina de falar sobre a viúva, Jesus, irmãos, não esboça nada no que diz respeito a abençoar. Está vendo como a viúva deu só 5 centavos? Então vamos dar 100 reais para ela? Não. Ela entregou, foi embora, e eu não sei o que aconteceu com essa mulher. E nós precisamos ter uma observação melhor, queridos, e honrar aqueles que têm dado a sua vida por amor a este lugar. Não, por amor à nossa vida. Honrar aqueles que têm se entregue neste lugar por amor à nossa vida. Honrar aqueles que de madrugada levantam e colocam o joelho no chão por amor à nossa vida. Poderiam estar fazendo outras coisas, estão cheios de problemas, de dificuldades, mas estão lá orando por mim e por você. Honrar aqueles que têm demonstrado amor por nossas vidas, não através de palavras, porque falar que me ama todo mundo fala, não, mas na hora do vamos ver, na hora que a coisa aperta, na hora que eu realmente preciso, 1 ou 2 se apresentam e olhe lá. Honrar de uma vez por todas aqueles que dão a vida e o suor por nós, não porque somos melhores que ninguém, não, mas porque estão obedecendo aquele que veio e transformou a sua vida e disse: agora vai e dê a sua vida por outros.
Nós precisamos caminhar para esse nível de observação. Mas a nossa observação, pastor Rodrigo, tem sido infelizmente uma observação contemplativa. Olha que bonito isso, olha que bonito aquilo, olha que bonita a irmã fazendo aquilo, outro. Mas quem sabe o que aquela irmã está passando, irmão, para chegar e fazer isso aqui ou aquilo lá? Uma igreja que caminha junto, uma igreja que faz parte. Não é uma igreja que tem dó, porque quem tem dó não faz nada, só fica com dó. Eu sempre uso o exemplo de Datena. Eu não assisto, de vez em nunca cai lá, mas eu sempre uso o exemplo daquele. Por quê? Porque pessoas que são, eu não vou dizer viciadas, mas que amam aquele programa, assistem. Acaba o programa, a pessoa fica revoltada com o mundo e com o país e com fulano, com beltrano, com isso, com aquilo, e nenhuma oração a pessoa faz, irmão. Que coisa horrenda, como é que pode? Olha a situação, olha isso. Nem uma oração. Dobrar o joelho depois do Datena. Pai, obrigado por essa oportunidade, Senhor, de observar quão mal tem sido a humanidade. E eu quero aqui, Senhor, neste momento, pedir pela vida daquela menina que foi estuprada, pedir pela vida daquele menino que foi violentado, pedir, Senhor, pela vida daquela mãe que perdeu o seu filho de uma forma tão brutal. Ah, pastor, o que é isso? Que besteira, que não sei o que, queridos. A nossa realidade é essa. A gente olha, a gente só contempla, a gente não se envolve. E nós precisamos começar a nos envolver. Amém? Pergunta para o teu irmão assim: qual é a sua dor? Qual é a sua dor? Quantos chegaram aqui hoje, irmão, arrastados, talvez dizendo: é a última vez que eu vou, se Deus não falar comigo hoje. Quantos vieram hoje aqui, irmão, com esse pensamento de desistência? Não sabemos por quê? Porque não meditamos, não nos envolvemos com a dor do outro. E me parece que a Bíblia fala, né, que nós temos que nos alegrar com os que se alegram, mas também temos que chorar com os que choram. Jesus sentiu a nossa dor. E você está sentindo a dor do teu irmão? Não, porque eu tenho muitos problemas. Você está de brincadeira? Jesus, porque eu tenho muitos problemas para resolver. Então deixa eu resolver os meus problemas primeiro. Deixa eu acelerar aqui, irmãos. Jesus, quando faz essa observação, ele então mostra para os discípulos esses dois movimentos. Primeiro, o movimento de aproximação. O movimento de aproximação, Jesus relata de que forma? Os ricos davam o que sobrava. Movimento de aproximação. Quando eu me aproximo para que possa conseguir isso ou aquilo, mas estou cheio de reservas. Quando você volta a alguns capítulos, por exemplo, o capítulo 10, você vai ver um jovem rico que se aproxima de Jesus. E esse jovem se aproxima de Jesus. E ele diz para Jesus: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Você já percebeu que a humanidade insiste na ideia de que nós podemos fazer alguma coisa para herdar a vida eterna? O que eu posso fazer? Dando a ideia de que algum esforço nosso, irmãos, nos salvará. Qual o esforço que eu posso fazer para me dar a salvação, queridos? Não depende de mim, senão do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a ideia que aquele homem ali no capítulo 10 de Marcos expressa é: o que eu vou fazer para herdar a salvação? E Jesus pergunta para ele: você conhece os mandamentos? Veja, quando eu estou no movimento de aproximação, primeiro, eu quero fazer para herdar.
Eu entendo que se eu fizer tal coisa, eu consigo uma coroazinha, uma pedrinha, um negocinho. Eu entendo que se eu pagar ou devolver o dízimo, alguns falam pagar, outros falam devolver, que seja, eu já vou estar lá bem com Deus. Eu entendo que se eu fizer isso ou aquilo, ok. Segundo, quando é um movimento de aproximação, eu apareço cheio de coisas nas minhas mãos. Claro, Senhor, eu conheço todos os mandamentos, inclusive pratico todos eles, desde a minha infância. Observo todos eles. Veja você, os ricos estavam aqui depositando, irmão, por causa que o mandamento dizia que deveriam ofertar. Eles estavam indo lá e simplesmente lançando aquilo que sobrava. Sabe por quê? Movimento de aproximação. Ah, eu tenho que ofertar? Tem, então toma aí. Ah, eu tenho que dar o dízimo? Tem, então toma aí o dízimo, toma aí, não vai fazer falta. Apareciam com as mãos cheias de coisas. Ah, Senhor, no grande dia, eu em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei enfermos, em teu nome eu isso, em teu nome eu aquilo. E Jesus vai responder o que para esses? Apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Homens e mulheres que estão com as mãos cheias de coisas para apresentar ao Senhor, dizer: olha, Senhor, eu estou fazendo isso ou aquilo. O Senhor não vai fazer nada. Porque se eu tenho uma lista, um checklist de coisas feitas que me salvam, então Deus tem a obrigação de me salvar. Homens e mulheres que se aproximam estão em busca de destaque. Sim, eles querem se destacar. Jesus diz versos antes: escribas e fariseus que gostam de ficar nas praças fazendo o quê? Orando em voz alta. Desde 2009, quem me conhece sabe que eu falo isso. Você não precisa do altar para louvar o Senhor. No dia que a sua dependência de louvar a Deus estiver no altar, você está fadado, eu não vou dizer ao inferno, mas à derrota. O dia que a sua dependência estiver no altar, se você não consegue louvar ao Senhor dentro da tua casa, as meninas da dança já ouviram tanto isso. Se você não consegue dançar para o Senhor dentro do teu quarto, não se atreva a subir aqui e dançar, a não ser que você tenha muita cara de pau, porque você sabe qual vai ser o seu fim. Se você não consegue entregar ao Senhor no lugar secreto, irmão, não finja que Deus não está te vendo, porque Ele está observando. Ah, tá. Tenha certeza do que eu estou te falando. E talvez fique bonitinho para todo mundo aqui, ó. Mas para quem de fato precisa estar bonito, não está. Homens que se aproximam de Deus, homens que têm um movimento apenas de aproximação, é um movimento que busca destaques. Mas Jesus mostra um segundo movimento, que é o movimento da entrega, como eu falei para vocês. Essa mulher, ela não está preocupada em aparecer. Muito pelo contrário, não era obrigação da viúva dar oferta. Viúva não tinha que dar oferta nenhuma, até mesmo porque ela não tinha nada para dar. Ela deveria ser ajudada, ela não tinha que estar ali no meio daquele povo ofertando. Mas o movimento que essa mulher faz não é um movimento de aproximação. E Jesus nos mostra que é um movimento de total entrega. É um movimento em que ela diz: não há reservas em mim. É o movimento em que ela está dizendo, e Jesus está nos ensinando através da ação dessa mulher: eu sou totalmente dependente de Deus. Porque essas moedas que ela entrega, nós lemos o texto dizendo que eram suas últimas economias, irmãos, está aqui associado a um pão que você vai comprar no outro dia, a um leite, a sua última refeição. Lembra da viúva de Sarepta? Ela chega diante do profeta, o profeta, melhor dizendo, chega diante dela e diz o que para ela? Mulher, Deus mandou eu ficar aqui contigo, vai lá, prepara um bolo que eu vou comer. Ela olha para o profeta e diz: olha, profeta, eu tenho um pouco de farinha, eu tenho um pouco de azeite, vou fazer um bolo para que eu possa comer juntamente com meu filho, e depois aconteceu o que, irmão? Morrer. Era a sua última refeição, era o último bolo que ela ia fazer. Imagina essa mulher ali pegando madeira
para acender e para fazer a sua última refeição, tamanha era a crise. E o profeta chega enviado por Deus e diz: não, você vai fazer primeiro para mim, eu vou comer. E assim diz o Senhor, que não vai faltar farinha na panela. Assim diz o Senhor, você não vai morrer. Agora aquela mulher faz uma entrega a Deus. O que essa viúva fez aqui, irmão, foi a sua última refeição, o seu último punhado, tudo que ela tinha, ela entrega. A minha pergunta para você, antes de eu seguir aqui, é: o que nós temos entregado a Deus? Nós temos entregado uma parte de alguma coisa, ou nós temos entregado tudo? Nós temos nos aproximado dele no dia de culto, sim, chegamos aqui bonito, muito bem arrumado, choramos que é uma maravilha, mas estamos cheios de reservas no nosso coração? Ou temos realmente feito uma aproximação de entrega total, dizendo: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou para a esquerda, não vou para a direita, eu não subo, eu não desço. Se o Senhor não for comigo, se a tua presença não estiver comigo, eu não saio para lugar nenhum. Será que nós estamos dizendo isso? Pai, as minhas emoções eu entrego a ti. Pai, os meus conceitos já não serão meus, mas serão os teus conceitos a me direcionar. Será que nós estamos vivendo isso? Ou estamos apenas nos aproximando, irmão, culto após culto, e nada acontece na nossa vida? Hoje colocaram na mente do crente que ele tem que ser rico. Eu não tenho nada contra a riqueza. Nada contra a riqueza. Então nada. Mas o problema é que colocaram na mente do crente o seguinte: você tem que ter, você tem que ter, você tem que ter. E em busca de ter, muitos perderam a santidade, muitos perderam a integridade, muitos se corromperam porque precisam ter. Aí você olha para os discípulos de Jesus, todos morreram sem um centavo no bolso. Aí você olha para o apóstolo Paulo dizendo: pobre, nu e necessitado, me afadigando dia após dia para poder comer. Não tenho onde encostar minha cabeça, estou passando frio, estou passando fome. De vez em quando como porque uma igreja ajuda, de vez em quando não como porque ninguém quer ajudar. Estou na prova, mas por amor a Ele. Mas colocaram na cabeça dos cristãos da atualidade que infelizmente, olha a palavra dura que eu estou usando, irmãos, infelizmente virou moda ser crente. Era bom ser crente quando era do contra, agora virou moda, ser evangélico agora é bonitinho. Aí virou essa bagunça que nós estamos vendo aí. Ninguém mais quer saber de santidade e integridade. Agora é moda ser crente, é moda. É moda. Mas Jesus está observando. Incutiram na mente do cristão: você tem que ter. Você tem que ter. Quanto mais você tiver, mais você vai crescer, mais você vai ser quisto no meio. Mas sabe qual é a grande realidade, irmãos? A grande realidade é que aquele que não deixa tudo por amor a Ele não é merecedor, tampouco digno dele. Aquele que não entende que o que tem não é seu, mas é de Deus, e para a honra e louvor da sua glória. Aquele que não usa seu tempo, talento e tesouro em favor do reino de Deus, está fadado a uma vida derrotada, a uma vida de idolatria, a uma vida de mera aproximação. Sim, mera aproximação. Vai chorar todos os cultos, e quando Jesus voltar, vai seguir chorando no inferno. Vai seguir sua vida chorando. Aquele que se entrega, que faz um movimento de entrega, ele não busca destaque, mas incrivelmente ele é destacado, não por homens, mas por Deus. Deus vê o que você faz. Deus vê o que você faz. Deus vê com quanta dor e com quanto sofrimento você entrega isso ou aquilo.
Deus vê. E a melhor recompensa vem de quem, irmãos? A melhor recompensa vem do Senhor. Deus está vendo aquilo que eu estou me sacrificando, Arthur. Ele está vendo. E às vezes nós temos um hábito de parar de servir porque ninguém está vendo. Mas Deus é ninguém? Deus não é ninguém. Deus é simplesmente o alvo do nosso servir. Deus é simplesmente o alvo do meu servir. Por que eu estou servindo? Porque eu sou um ser humano bom? Longe de mim. Porque o melhor dos seres humanos tem sua limitação. Eu estou servindo porque o meu alvo é Cristo. Cristo é o centro da minha vida. Ele está me moldando. Ele está me tratando todos os dias. Ele está me dizendo: olha, ame, ore por aquele que se levanta contra você. Não busque a vingança própria. Estão te caluniando, estão falando mal da sua vida, é fofoca do vizinho A, do vizinho B, do vizinho C. Não vá lá tirar satisfação. Ore por ele. Glória a Deus. Que silêncio. Ore por ele. Esses são destacados. Sabe aquela música? Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha para mim, Senhor. Criticaram muito essa música, demais. Falaram que a gente queria ser o centro da música e que não sei o que, que blá blá blá, blá, blá. Aí, eu farei o que for preciso para te ver, pois não precisa me perceber. É isso mesmo. Criticaram a música de uma forma terrível, irmão. Mas preste atenção, queridos. Eu me humilharei, teu nome eu buscarei, como criança eu serei. Quem quiser herdar o reino de Deus tem que ser como? Se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha, bem-aventurado os porque deles é o reino. Eu tenho que cantar isso. Obviamente que eu não tenho que apenas cantar. Eu tenho que cantar até isso virar uma verdade. Eu tenho que cantar e falar, eu tenho que viver isso. Eu tenho que viver em humildade. Eu tenho que buscar a face do Senhor. E eu tenho que ser como uma criança. Porque se eu for assim, irmãos, serei destacado por Deus. Serei destacado por Deus. Muitos falam de Davi, mas Davi fez o que fez, mas o coração dele era como? Segundo o coração de quem? Mas nós estamos tão focados, Henrique, no erro do irmão. Erro, o pecado, você está errado, você é isso, você é aquilo, você não sei o que. Ah, pastor, olha lá e aponta. Nós somos tão juízes e queremos condenar e executar a condenação, que esquecemos do essencial. Como está o coração do nosso irmão? Como Deus vê o coração do nosso irmão? Como Deus vê? Eu fico olhando Davi fazer aquela pataquada toda, irmão, e depois a Bíblia vir me mostrar que aquele homem foi um homem de coração excelente. A casa de Davi foi uma derrota só, irmão. Os filhos dele foi uma bagunça terrível. Mas o homem tinha um coração fantástico. Um coração que se destacou, não por homens, mas o próprio Deus soprou o nome daquele homem nos quatro cantos dessa terra. E quem nessa terra não ouviu falar de Davi? E o que dizer do nosso pai Abraão, amigo do Senhor? Homens que fizeram aproximações de entrega e foram destacados por Deus. Se você quer a exaltação de Deus, queridos,
Se você quer ser exaltado por Deus, faça como Jesus fez, se humilhe e seja obediente até a morte, ainda que essa morte seja morte de cruz. E Deus, a seu tempo, exaltará os seus filhos. E lembre-se que a exaltação de Deus não é para você pisar no outro, não é para fazer de você maior que o outro, tampouco melhor que o outro. A exaltação de Deus na minha e na sua vida é para que nós possamos trazer muito mais pessoas conosco, é para que nós possamos projetar muito mais gente, para que nós possamos levar esse evangelho a muito mais pessoas. No movimento de entrega, nós reconhecemos, então Jesus mostra aqui a dependência e a confiança total em Deus. Veja que incrível isso, irmãos. Os irmãos que se aproximam de Deus, pastor Rodrigo, eles vêm aqui domingo à noite e eles saem daqui numa atmosfera incrível, mas como 1 mais 1 são 2, terça-feira eles não existem mais. Terça-feira eles já não sabem quem é Deus. Mas acabou de sair de uma atmosfera, presbítero Alexandre, poderosa, em que se disse entregue a Deus. Mas aqueles, irmãos, que se entregam ao Senhor, aqueles que se entregam ao Senhor, aqueles que se movimentam para se entregar, florescem, estão plantados junto ao ribeiro e dão frutos, dão frutos, dão frutos, dão frutos. Aqueles que estão fazendo esse movimento de entrega, eles não estão parados por conta de decepção e frustração. Você não vai ver uma pessoa que se entrega parada desse jeito. Você vai ver essa pessoa frutificando, frutificando. É isso que você vai ver. Porque o movimento não foi de mera contemplação, foi um movimento de envolvimento. Não é a minha vida, mas é a vida de Cristo. Quantos nessa noite vão sair daqui, irmãos, pior do que entraram? Quantos? Diversos. Vão sair daqui, não vão sair melhor, vão sair pior do que chegaram aqui. Mas eu sei que tem aqueles que vão sair daqui e vão florescer, vão frutificar, vão frutificar. Aquele que tem o movimento de entrega, estou encerrando, ele não sucumbe ao tempo, tampouco às aflições. O tempo e as aflições não param aqueles que fazem o movimento de entrega. Por isso Jesus diz aos seus discípulos, está vendo? É como se Jesus dissessem a eles, se vocês fizerem este mesmo movimento, vocês não vão sucumbir ao tempo e tampouco às aflições. Lá na frente, irmãos, você vai perceber que o primeiro que sucumbe à aflição e à tentação é Judas. Ele não suporta a tentação que lhe é dada, que lhe é oferecida, e ele então abandona o mestre. Outro que não estava pronto era Pedro, e quando ele diz, Senhor, eu te amo, estou pronto para morrer por ti, ele não estava pronto nada. Ele tinha uma visão panorâmica do mestre, ele não tinha uma visão meditativa do mestre, ele ainda não estava entregue totalmente ao mestre. Quando ele entende, irmãos, a questão da entrega, é que lá na frente Jesus o revê e Jesus diz, agora você está pronto para morrer por mim, e vou até dizer como é que você vai morrer. O tempo e as aflições não param aqueles que se entregam ao Senhor Jesus todos os dias, não param. Está doendo, mas ele está frutificando. Está difícil, mas ele continua a caminhada. A pressão é muito grande, mas ele segue firme,
forte, constante e abundante na obra do Senhor. Ele não para. Ah, pastor, eu vou parar. Vai parar por quê? Porque... Irmão, você falar para um pastor, ou para um dirigente, né, de congregação, que você vai parar porque está difícil, irmão, você está de brincadeira. Não, só pode ser brincadeira. Você chegar para um pastor e falar: pastor, eu vou parar que eu não aguento mais, está difícil. Só pode ser brincadeira, irmão. Na época que eu era mais na época que eu era mais impetuoso, né, eu falava: vai com Deus, a porta da casa é serventia, porta da rua é serventia da casa. Na época que eu era impetuoso, menino novo, pergunta aí para quem andou comigo. Vai tarde. Eu era terrível. Hoje não. Hoje eu olho, medito, amo ter compaixão, porque o Senhor nos chamou para ter compaixão. Vem cá, meu irmão, me diz, o que está difícil, irmão? Pastor, você não imagina. O pastor já sabe o que é. Realmente eu não tenho ideia, irmão. O que será que é, né? Conte, abra o seu coração para mim. Irmãos, você está diante de alguém. Você está diante de alguém que, diante das aflições não próprias, mas de uma multidão, segue firme. Segue firme. Você está diante de alguém que que sabe o que é humilhação. Humilhação no pejorativo, tá? Sabe o que é? É ou não é? Você está diante de alguém, pastores, tá? E dirigentes. E presbítero também. Põe presbítero aí não. Põe presbítero aí também, que presbítero sofre, né? Põe diácono também, vai. Está diante de pessoas que sabem o que é facada nas costas. E depois aquela cara de: pastor, eu estou de volta. Que bom que você voltou, irmão. Como eu estou feliz com a sua volta. Jesus, eu ainda não aprendi, pai. O senhor quer me ensinar mais o quê? Mas amém, vamos lá, é para aprender, eu vou aprender. Se alguma coisa o senhor quer me ensinar. Nós, irmãos, quando chegamos diante de pastores, nós chegamos diante de homens que comeram pão seco, irmão. Engoliram com farinha e sem água. E dizemos que está difícil. E dizemos que vamos desistir. Quando nós nos entregamos ao Senhor, nós fazemos o mesmo que o apóstolo Paulo, seus discípulos faziam. Abatidos, sim, mas não destruídos. Destruídos não. Perplexos, poxa, mas desanimado não. Agora, o quanto nós retrocedemos, né? O quanto nós retrocedemos. Em vez de avançarmos, estamos retrocedendo. E Jesus continua observando. Observando. Mas eu e você, queridos, fomos chamados nessa noite a ouvir esta palavra que nos encoraja a, de uma vez por todas, entregar o nosso coração ao Senhor, parar de movimentar-se apenas para se aproximar, parar de lançar ofertas no gasofilaço apenas por ofertar, e a de uma vez por todas nos entregar a Ele, de uma vez por todas. Deus quer o seu tudo. Ele não quer parte, Ele quer tudo.
cada um aqui é membro de um corpo. Que corpo é esse? O corpo de Cristo. E o cabeça é Cristo. Todos nós temos utilidade no corpo. Se você cruzar os seus braços e falar que eu desisto, que isso e que aquilo, e deixar de ser uma parte excelente no corpo, você vai ser encontrado como aqueles ricos que passavam e lançavam seus sacrifícios, suas ofertas. Apenas se aproxima de Jesus. Mas se você entender que você faz parte de um corpo, que você é membro de um corpo, e como membro de um corpo, você tem que fazer a entrega total, assim como esse dedinho precisa entregar-se totalmente ao comando da cabeça. Se nós entendermos isso, que aquilo que Deus está nos mandando fazer, aquilo que Ele tem nos pedido, se nós fizermos com excelência, nós teremos um corpo sarado, nós teremos um corpo próspero, nós teremos uma igreja sadia, avançando, e melhor do que isso, teremos uma igreja que vai cumprir o seu papel e tornar-se igreja relevante no bairro, na família, na cidade e no país, em nome de Jesus. Mas eu preciso entender, irmãos, que eu não posso apenas me aproximar, mas eu tenho que me entregar a Ele. E se em teu coração hoje você deixou de se entregar ao Senhor, é noite de você entregar-se a Ele, é noite de você voltar a Ele, é noite de você voltar-se totalmente a Ele e dizer: Senhor, me perdoa porque aquilo que um dia eu te entreguei, eu tomei de volta. Aquilo que um dia eu disse que era teu, deixou de ser. Tenho feito, sim, mas apenas por fazer. Não há alegria, não há amor, não há paixão. Faço apenas para fingir que estou sendo crente, ou tentar me autoconvencer de que te amo. Mas hoje, Pai, eu abro mão disso. Abro mão disso e entrego meu coração a Ti, para viver a Tua vontade. Jogo fora as frustrações, jogo fora as dores, assim como aquela viúva lançou fora. Eu abro mão do desprezo, assim como aquela viúva abriu mão do desprezo que viveu. Eu abro mão de todas as dificuldades vividas, frustrações e decepções, e me achego diante de Ti e entrego tudo que eu sou. Não é muita coisa, Senhor, são apenas alguns centavos, mas é o que eu sou. Eu encerro dizendo a você, lendo para você, coloca aí Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.